Neste documentário mostraremos para vocês sobre as pressões que os adolescentes sentem. Na puberdade, o jovem sofre de pressões diárias de pais e professores. Um relatório da ONU descreve a adolescência como um período de transição normalmente caracterizado pelo estresse e ansiedade. Infelizmente, os jovens quase sempre não têm experiência para lidar com ambos. Em época de vestibular, é tempo de tensão familiar. O jovem passa horas por dias estudando, abre mão de várias coisas em sua vida e entra em uma rotina que acaba envolvendo toda a sua família. Os pais desejam que os filhos tenham um futuro brilhante, que sejam bem-sucedidos profissionalmente, que ganhem bem e muitos até refletem neles os seus próprios sonhos. Tudo isso nessa fase da vida em que o jovem deve decidir o seu futuro, com apenas 17 anos de idade, acaba gerando algo que talvez ele não consiga suportar: a pressão. Ela vem de todos os lados, da escola, dos professores, dos colegas ou concorrentes e, claro, do próprio adolescente. Meu nome é Adriele, eu faço o terceirão do ensino médio, também faço o técnico em administração e faço estágio de administração. Então, boa tarde, eu sou Mariana Oliveira, eu sou psicóloga educacional aqui do IFSC, Campos Lages. Com as atividades em 3 períodos, você se sente muito pressionada por pessoas próximas a você ou por si mesma? Pelas pessoas próximas a mim, com certeza, pois eles estão investindo nessa educação e nesses 3 períodos que eu estou utilizando da minha vida, mas acho que mais ainda por mim mesma, porque eu criei muita expectativa para o futuro e fazer bem feito esses 3 períodos, as atividades que eu executo nesses 3 períodos, eu acho que me colocam muita pressão, eu mesma estou me colocando muita pressão. Muitos alunos a procuram para falar desse assunto? Sim, muitos alunos me procuram, para conversar, sobre como estão se sentindo e sempre refletem nessa questão da pressão que estão sentindo na adolescência. Isso é muito comum nos atendimentos que eu faço, às vezes chega de maneira indireta, ou mesmo diretamente, que já estão percebendo que existe muita pressão do meio social, da família, ou mesmo, aos poucos, que à medida que vão conversando, que percebe que existe essa temática envolvendo. Fisicamente, você já sentiu consequências que a pressão dos estudos, trabalho e expectativas com relação àquilo que espera de você ou que você espera de si mesmo para o seu futuro? Eu acredito que sim, exaustão principalmente. Passo a semana inteira tendo essa atividade, quando chega no final de semana eu estou exausta. Isso reflete em uma série de coisas, E como que você vê a diferença de alunos que têm o apoio dos pais e daqueles que não têm? Olha, eu pensei que faz total diferença, porque com o apoio dos pais, os pais fazem parte literalmente assim, de uma rede de apoio em benefício de avanços em relação a isso, para o aluno poder perceber que está existindo. Às vezes a pressão vem da própria família, mas como a família se implica ali como fazendo parte dessa pressão, aí tem um poder de mudança maior, de ter avanços a curto prazo, da família fazer juntos, fazer mudanças de comportamento na relação com o aluno, socialmente também falando, de provocar outras mudanças no encaminhamento que for dado em relação à pressão que esteja acontecendo. Aí eu faço encaminhamento geralmente para a rede, para o município, e a família, como parte ativa nesse processo, faz toda a diferença. E psicologicamente, como você se sente? A exaustão é tanto física quanto psicologicamente, ainda mais psicologicamente, porque nos 3 períodos eu não faço exatamente um trabalho físico, é mais um trabalho mental. Então a exaustão mental se torna ainda maior e também é aquela coisa de se sentir cansado e não querer nem realmente ter um contato com outras pessoas. E esse não querer ter contato com outras pessoas é um cansaço mental, na minha opinião. E, na sua opinião, quais seriam as causas dessa pressão que os adolescentes sentem? As causas podem ser inúmeras. E, de modo geral, envolve essa pressão social mesmo, alta exigência, existe alta exigência do aluno para poder corresponder a algumas expectativas da família, da sociedade, a carga mesmo de estudo, a necessidade de ser melhor, a produtividade, que na adolescência também já existe uma exigência pela produtividade,
E eu percebo alunos assim, muito novos, até faço um comparativo, né, com a minha época, e com muitas responsabilidades. Então, às vezes, fica uma responsabilidade exacerbada, né, até incompatível mesmo com a idade, porque já são tantos conflitos vivenciados, tanta transformação, né, que a adolescência já por si só acarreta, e ainda com a pressão social, com a alta exigência de poder desenvolver vários papéis, ser estudante, né, filho e profissional. Então, geralmente chegam muitos com 3 turnos sobrecarregados, né, desenvolvendo o ensino médio, o ensino técnico, ou mesmo superior, que aqui também tem o superior, trabalhando e com pouquíssimo tempo para lazer, pouquíssimo tempo para desenvolver outras atividades, inclusive atividade física. Então tem uma sobrecarga mesmo, né, física, que repercute na sobrecarga psíquica, e toda essa pressão também já meio que embutida, né, no adolescente, de poder corresponder a várias expectativas sociais e se tornam também as expectativas de cada um. Você recebe apoio familiar com relação às suas atividades e isso lhe ajuda a aguentar? Sim, com certeza, né? O apoio ele é fundamental para a gente ter ânimo e motivação para prosseguir. E qual é o encaminhamento que o campo faz sobre uma possível depressão do aluno? Olha, sendo detectada uma depressão, porque podem, a partir dessa pressão, né, podem desencadear vários sintomas, né, a sintomática de ansiedade, de fobias, da própria depressão, ou outras, né? E o encaminhamento, como eu sou psicóloga educacional, aqui eu não vou fazer um tratamento, né? Vai ser mais um acolhimento, uma escuta, né? Uma intervenção também com a família, outras intervenções com o professor, depende do contexto. Mas é comum eu fazer encaminhamento para a rede municipal. Então, seja a rede social, seja a rede de saúde, mas envolvendo essa parte de depressão seria para a rede de saúde do município, ou privada ou pública, né? Dependendo das condições do que é que o aluno tem acesso. Para ajudar a aliviar a tensão do dia a dia, você possui algum hobby, alguma atividade? Bom, eu gosto muito de tocar e isso me desestressa, me dá uma calmaria muito grande. Eu acredito que esse é o meu maior hobby. E quando o aluno não procura? E quando o aluno não procura, isso eu fico ciente, né, de que isso está se passando, se existem sintomas ali rondando, se está faltoso, se às vezes começa assim, está faltando muito, vamos pesquisar o porquê. Então eu faço parte da coordenadoria pedagógica aqui do campus, que tem uma equipe multidisciplinar. Então eu sou psicóloga, tem ciência social, tem técnicos de assuntos educacionais, tem um coordenador mesmo, né, um coordenador pedagógico, tem pedagogo, então tem uma equipe multi que a gente trabalha, né, em conjunto. E eu com essa equipe, quando chega para mim, de alguma forma eu fico ciente de que está se passando algo com o aluno diferente, seja lá, às vezes os sintomas é simplesmente entre aspas, tá muito faltoso. Então a gente faz o contato, que às vezes não é comigo, mas a equipe faz o contato, e se dá indícios que existe um processo ali se instalando de depressão, né, de desmotivação, que está uma desmotivação exacerbada, que está com dificuldade de vir ao campus, que tem algo se passando e está impedindo, né, interferindo nessa permanência e êxito do aluno aqui, eu vou entrar em contato e tento fazer essas intervenções, né? Tento chamar o aluno, conversar, mesmo que não esteja participando, vindo para as aulas, não esteja assíduo, mas que venha para um atendimento, que eu possa me aproximar da situação, que tenha abertura, dessa abertura, né? Fazer esse acolhimento, para a partir daí fazer o devido encaminhamento, de acordo com o contexto que vai ser apresentado. Boa tarde, meu nome é Sayonara, sou professora aqui do IFSC, tenho 30 anos, sou graduada em administração, tenho formação pedagógica e sou mestre em ambiente de saúde. Também leciono na Uniplac no curso de administração. Professora, poderia contar como que foi sua adolescência, o período até chegar aqui? Então, eu estudei numa escola pública, no fundamental, no Lúcio Fernandes Lopes. Posterior, eu mudei de escola, fui estudar no colégio industrial. Então, durante a minha adolescência, eu tinha uma dificuldade de adaptação, porque eu troquei de escola, então eu tinha dificuldade de fazer amigos. Eu troquei várias vezes de sala, eu sofria bullying, né, porque eu era gordinha, e daí porque eu era emo também, né, eu só usava preto e tal, e vegetariana.
E aí, durante a minha adolescência, eu trabalhava. Então, eu estudava e trabalhava. E isso gerava uma certa pressão, né? No meu primeiro e no meu segundo ano, eu estava trabalhando nos sábados no salão da minha mãe e estudava no industrial, né? E todos os dias. E na adolescência eu só estudava, né? Não fazia muitas análises, não saía, não, né? O pessoal ia muito para serraria que tinha na época, eu nunca cheguei na adolescência, não fazia. Eu era muito centrada, muito dedicada, eu exigia muito de mim. E eu era bem estudiosa nesse quesito. Na adolescência, quando chegou no meio do segundo ano para o terceiro ano, eu fiquei na dúvida no que fazer da vida. Então eu começava a pensar o que eu queria ser. Meu pai era carteiro, queria que eu fosse concursada. Minha mãe, ela era cabeleireira e ainda que eu começasse a trabalhar no salão, né? Mas eu tive uma grande... Essa parte não, eu tive umas crises de alergia à tinta de cabelo, então eu não podia mais trabalhar no salão. E aí a minha mãe resolveu fechar, assim, no final do terceiro ano, fechar o salão, então não tinha mais como trabalhar lá. E aí no terceiro ano, como eu era uma boa aluna, eu passei pro vestibular do Cruz de Souza, que era um cursinho para pessoas carentes, né? Era um pré-vestibular, para quem era bom lá no colégio no industrial. E aí eu queria ser estilista, então só que eu não tinha dinheiro, então eu tinha que dar um jeito de trabalhar. E aí eu queria muita coisa que não era do meu, que eu não ia, naquele momento eu não ia conseguir em prol das minhas condições, tanto financeiras e psicológicas, porque na época eu também tinha alguns probleminhas por ser gordinha e sofrer bullying, então eu tinha uma autoestima muito baixa. E as pessoas não contribuíam para melhorar isso, né? Porque as pessoas não sabiam, não tinha como falar que era bullying na época, ainda não existia tanto essa palavra, né? Era mais como uma zoação, né? Aí, quando eu tava na adolescência, então eu fui fazer curso, não passei no vestibular de moda. E eu fiquei muito chateada, horrível, eu fiquei sem saber o que fazer da vida, porque eu tinha feito cursinho, eu me achava capaz, só que moda era em Floripa. Então, eu não podia ir pra Floripa, eu não tinha dinheiro. E a minha mãe não deixou por causa desse problema, né? Então eu não podia ir. Aí eu pensei em fazer administração, que era o mais perto de moda que eu podia chegar, porque tinha aqui em Lages e a faculdade era razoavelmente barata para trabalhar. Então nesse período eu fiquei numa corda sem saber o que fazer, porque era um período da adolescência que muitas pessoas estavam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou na festa, eu namoro, eu beijo, fazer um monte de coisa que eu não fazia, eu estava muito preocupada com o meu futuro. Então eu sofri muito nesse período, sofri uma pressão, mas não era da minha família, era uma pressão minha. Porque eu queria ser alguém na vida e esse alguém na vida dependia só de mim. E aí eu não passei no vestibular, que era o meu sonho, então eu tive que reformular uma estratégia, de pensar em outra coisa. Aí que eu fui fazer administração, mas não contente, eu queria morar fora de casa. Porque eu achava que se eu saísse de Lages, o bullying ia parar, as pessoas iam parar de falar que a Senara era gordinha, atrapalhada. Aí eu peguei e passei no Enem para administração para Tubarão, mas a minha mãe não deixou eu ir, porque ela achava que não era madura para morar sozinha, eu tinha 17 anos, e também porque eu não ia ter condições, porque eu queria trabalhar. Então eu fiquei chateada com isso de novo, então tudo combinou que eu ficava bem, né, fragilizada. Aí então nesse período da adolescência, a pressão era algo que eu tinha, porque eu precisava, então era mais uma ansiedade pelo futuro, o que eu vou fazer agora, o que vai fazer, o que vai acontecer, eu não tô conseguindo ver, e eu achava que aquilo ia acabar ali, que o mundo ia acabar ali, né? Se eu achava que na época era uma coisa que se o Piá não olhasse pra mim, o Piá que eu gostava, o dia tinha acabado, tipo, nossa, sabe, uma coisa assim que hoje eu vejo que nada a ver, tudo bem se ele não te olhar hoje, pode ser que ele te olhe amanhã. Mas na época era uma coisa assim que doía muito, impactava. E aí, nesse período posterior, quando eu entrei na graduação, né, aí comecei a trabalhar, comecei a estudar. Então eu sempre trabalhava, estudava, não tinha uma vida pessoal tão ativa. Eu tinha amigos, eu tinha colegas. Na minha turma eu não tinha, porque eu fazia trabalho com os meninos, porque eu era muito mandona. Então eu queria trabalhar do meu jeito, não dava muito bem com as meninas. Porque as meninas eram mais... Como é que eu vou explicar? Elas tinham uma realidade diferente da minha. Então eu ia para a escola de uniforme da empresa
E elas tinham tempo de ir em casa se arrumar e toda linda. E eu não era daquele grupo, então eu sempre fazia com os meninos, que aí eu resolvia. Daí eu sempre trabalhando, estudando. Depois, quando eu decidi virar professora, eu trabalhava 60 horas, daí decidi fazer mestrado, daí trabalhava, estudava. E aí eu não namorava, eu saía com os amigos, tudo bem, mas eu não tinha essa preocupação de ter um vínculo, não tinha nada, eu só trabalhava e estudava. Então até os 28 anos, dos 15 aos 28, eu trabalhei muito. Eu trabalhava ou no salão, ou trabalhei no mercado, que era mais puxado, daí eu depois virei professora. Aí quando teve um dia que eu estava vindo de um lugar, né, da academia, e aí eu não cuidava da minha saúde também, então eu ainda não cuido, né, ainda sou gordinha. E aí eu fui atropelada. E quando eu estava lá no hospital, eu vi que todos aqueles medos, todos aqueles anseios, aquela coisa de ser bem-sucedido no futuro, tudo aquilo, eu não ia levar nada, porque eu tava lá sozinha. Tipo, eu tava numa cama de hospital e eu tava pra morrer, porque eu bati a cabeça. Então, eu tinha que eu fiquei inconsciente, fiquei uns 2 dias, aí eu voltei, e aí eu, tipo, eu era mestre, mas o meu diploma não ia me ajudar. Eu super trabalhava, e só que eu tinha uma preocupação muito excessiva com tudo, e aquela preocupação naquela hora, tipo, porque eu tinha preocupação em ficar boa. E aí quando eu não vou chorar. Aí quando eu melhorei, quando eu passei 6 meses do mestrado, daí quando eu passei 6 meses de recuperação do meu atropelamento, aí eu voltei a trabalhar, e aí eu voltei com uma carga horária. Eu voltei pensando que eu ia ter qualidade de vida, que eu ia cuidar de coisas que eu não cuidava. E aí como as coisas começaram, coisas começaram a fluir, foi muito louco, porque tipo, depois do atropelamento é como se fosse uma ruptura, entende? Tipo, é como se fosse assim, a minha mente disse, não, agora eu vou, tipo, eu não desencanei, entendeu? Foi, vai, se for, não for, se não for, beleza, sabe? Porque tem coisa pior do que o cara não te olhar na rua, tipo, não te cumprimentar. Tem coisa pior do que aquilo. O teu chefe chamar atenção, tem coisa pior. Você tirar uma nota baixa, tem coisa muito pior. Então, depois que eu criei essa perspectiva, eu meio que saí daquele looping de ansiedade, misto de tristeza, hora quase depressão e tal. E aí eu fiz depois eu fiz o tratamento, porque eu comecei também uma deprê, porque eu não podia sair de casa antes de 6 meses, daí as pessoas me olhavam, eu tive que dizer toda a história de novo, e tudo me deixou. Mas depois, quando eu voltei de tudo, eu disse, não, agora vai ser diferente. E aí fluiu, então daí como se tivesse descarregado uma pressão. Que agora meio que tá voltando, porque eu tô indo pro doutorado, eu quero fazer doutorado com 30 anos, eu quero casar, quero ter filhos, e eu tenho 30 anos. E eu quero tudo agora. E o imediatismo era uma coisa que eu tinha quando eu tinha 17, eu quero tudo hoje. Então isso tá... Eu não vou ser atropelada de novo, então eu tenho que me cuidar e fazer tratamento, né, pra não precisar ser atropelado pra cair na real, que as coisas, tem coisas mais, como é que eu vou dizer, mais importantes do que a pressão que eu colocava em mim. Que daí eu passei mais tempo com a minha família, eu passei a me cuidar mais, eu achei namorado, eu passei a ir nas festas, eu passei a curtir o momento, porque antes eu vivia assim, eu tô aqui, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que, sabe? Depois do atropelamento, cara, eu tô aqui agora, esse é o momento, então eu vou viver esse momento. Se amanhã tudo explodir, beleza, o que eu vivi agora é meu. E aí eu comecei a valorizar cada momento com a minha filhada, com a minha mãe, com o meu tio, com a minha família, com a minha irmã, que também, né, com todos. Só que precisou eu ter esse choque, essa ruptura. Porque antes eu tava aqui, eu tava pensando lá. Eu tava lá, eu tava pensando aqui. E a professora, assim, como professora, tendo bastante contato com os alunos, vê essa pressão nos seus alunos? Sim, porque eu trabalhei, como eu tive isso na minha, e eu não sou tão distante assim, é 15 anos de distância, então não é tanto, e eu sentia isso em mim quando eu trabalhei no SEDUP, que era um integrado, ensino médio integrado. E lá eu trabalhava com pessoas de 15 para 17 anos, então eu sempre tive um feeling de olhar para o aluno e dizer, hoje ele não tá legal, tem alguma coisa errada.
E por causa que às vezes ele coloca algum problema, alguma coisa na família, mas tem toda uma conjuntura que faz com que ele seja pressionado. Por exemplo, eu não tinha pressão da minha família, mas eu tinha minha pressão de uma ascensão, como é que eu vou dizer, uma ascensão econômica, mas era minha pressão. E aí eu vejo que alguns alunos também têm essa mesma preocupação, e isso às vezes acaba corroendo eles, né? De alguma forma eles ficam muito pressionados. Então eu sempre procuro ajudar, ouvir. Eu não sou profissional, não sou psicólogo, não tem nem como fazer nada, mas a gente procura encaminhar para alguém que possa fazer. Eu acho que isso aqui é muito bom. Quando eu sair daqui e for para uma escola que não tiver isso, e eu vejo isso porque eu trabalho, né, é muito ruim, porque você fica meio que de mão atada, né? E se você encaminha, você vê que tem uma possibilidade daquele aluno melhorar aquilo que ele está sentindo naquele momento. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sempre percebo alguma coisa do aluno. Não sei como que isso, não sei se tem explicação científica, mas eu olho pra carinha dele e geralmente eu acerto. É muito louco isso. Exercícios físicos. Eles são benefícios em todos os aspectos da vida dos estudantes, inclusive para combater a preocupação excessiva. Boas noites de sono. Os jovens precisam de mais tempo de descanso. Noites mal dormidas aumentam o cortisol, o hormônio do estresse. O espaço para diálogo familiar é fundamental, mas a família também pode e deve buscar apoio profissional no momento que julgar necessário. Acolher o filho em suas particularidades é fundamental. Vale prestar atenção no padrão de sono e apetite. Qualquer mudança brusca ou radical no comportamento do adolescente deve ser levado em consideração. Crises de ansiedade, tristezas e medos que aparecem repentinamente devem ser monitorados. Observe se o adolescente passa a apresentar agressividade acentuada, em diferentes contextos. Preste atenção aos sinais de depressão, isolamento social, vivência de solidão extrema e a perda pelo interesse em atividades corriqueiras. O adolescente pode perder o interesse por atividades que proporcionam prazer e satisfação, como praticar esportes, encontrar os amigos e ir ao cinema.